Bom dia, meu nome é Natan, sou pastor da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Queria agradecer ao Metropolitano, Secretaria Vertical, pelo convite. Quero falar um pouco mais sobre esse evento que nós estamos passando no dia de hoje, que é sobre finados. Eu quero ler uma passagem bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o final. Mas antes de ler, eu quero contextualizar todo mundo, para que a gente entenda que Jesus está falando mesmo. E Jesus aqui está falando contra os fariseus e contra aquilo que os fariseus pregavam naquela época, de um tradicionalismo barato, de uma religiosidade fora da Bíblia, de algo criado por homens e não pela palavra de Deus, de algo criado por tradição humana e não pela palavra de Deus. E por isso eles se consideravam superiores, melhores, mais dignos. O alto escalão da religiosidade daquela época. E Jesus aqui conta uma história, é uma parábola. A parábola é uma história que não aconteceu de verdade, mas que serve para trazer uma reflexão espiritual para as nossas vidas. E essa parábola do rico e Lázaro, eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Amém. Vamos fazer mais uma oração, clamando a Deus para que abra o nosso entendimento e o nosso coração. Pai Santo, a palavra que foi lida será exposta nessa manhã, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento, para que sejamos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ensina algumas lições valiosas para nós sobre como deve ser a nossa vida espiritual. É interessante que Jesus aqui está conversando com os fariseus, como eu disse, e ele cita essa história não para mostrar que a salvação vem de poder aquisitivo A ou poder aquisitivo B, como se os ricos não tivessem direito à salvação, mas só os pobres dos pobres tivessem direito à salvação. Antes, Jesus está ensinando sobre a condição espiritual das pessoas, sobre a vida espiritual daquelas pessoas, sobre como aquelas pessoas deveriam se olhar diante de Deus. E ele está ensinando, então, fazendo um claro paralelo aqui entre os ricos, comparando-os com os fariseus, e os pobres, comparando com os pecadores daquela época. E é interessante como ele diz que esses homens, eles se esbanjavam, eles eram riquíssimos. Esse homem era luxuoso, era arrogante, era prepotente, tudo que os fariseus eram naquela época. Com seus ritos riquíssimos, com seus ritos fabulosos, com seus ritos que tiravam o ar de quem passava. Enquanto os mais pobres, eles eram como Lázaro,
mendigo, coberto de chagas, coberto de doenças, e que tudo que ele queria era alimentar-se das migalhas daquele rico. Jesus traçando um paralelo claro aqui entre os pecadores e os fariseus. Jesus está mostrando que os fariseus são como aquele rico e que os pecadores entendiam, como os publicanos, como aquele publicano que orou entendia, que não tinha nada diante de Deus, que eram pobres diante de Deus, que eram nada diante de Deus, que não eram dignos nem da migalha de Deus. Que esses homens, esses são como Lázaro. E é interessante que os dois morrem. Os dois morrem. É o destino de todo mundo. Se Jesus não voltar antes, todo mundo vai morrer aqui. E é engraçado como ele diz, o texto diz que o caminho dos dois foi diferente. Se na vida um esbanjava, se na vida um se alegrava, se na vida um era riquíssimo, quando morreu, tudo isso foi transformado em tormento. E a Bíblia é clara dizendo onde ele estava, dizendo, olha, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Meus irmãos, é uma verdade, a gente não pode negar que existem dois lugares quando a gente morre, que é o céu e o inferno. E quem vai para o inferno são todos aqueles que se julgam espiritualmente bons. E a gente não pode se deixar enganar, porque o que tem mais na nossa sociedade são pessoas que se acham boas o suficientes para serem salvas. E elas falam assim, olha, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu nunca defraudei ninguém, eu vou para a igreja todo domingo. Os fariseus faziam a mesmíssima coisa, melhor do que todos nós aqui. Jesus está falando que essa arrogância espiritual deles leva a um lugar, que é o inferno. Mas aquele homem pobre, aquele homem humilde, aquele homem que sabia da sua humildade, que sabia que era pobre, que sabia que não merecia nada, esse homem foi aos céus. Esse homem foi para a glória. E é interessante como aqueles que estão no inferno, eles não vão ter a segunda chance de ir para o céu. Não existe. O rico está pedindo para Abraão, que é o pai dos judeus, falando, olha, Jesus está contando essa história e pega Abraão como exemplo para ficar claro para os judeus que eles podem recorrer para o pai deles, que não vai acontecer. E eles clamam e aquele rico clama e Abraão fala, olha, mesmo se eu quisesse, não tem como. Há um abismo entre nós e vós. E está no céu, então, com Abraão, aquele homem que entende da sua humildade espiritual. E quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres, Jesus não está dizendo que a gente tem que deixar todo o dinheiro e viver como ascetas no mundo. Mas Jesus está nos ensinando como deve ser o nosso estado de espírito perante o Senhor, entendendo que diante de Deus a gente não é nada. Entendendo que diante de Deus a gente é pó. Entendendo que diante de Deus a gente não vale R$1. Entendendo que, mesmo sendo boas pessoas aos nossos olhos, diante de Deus, a gente merecia a condenação eterna. Porque todo mundo aqui é pecador. E se tem alguma coisa que Deus odeia, é o pecado. E Deus seria muito justo em mandar todo mundo aqui para o inferno. Mas graças a Deus, Ele entendeu que a gente não conseguiria alcançar salvação através dos nossos próprios méritos, através dos nossos próprios esforços,
como os fariseus não conseguiam. E por isso ele enviou o Filho dele, para fazer aquilo que a gente não consegue fazer. E a salvação agora está baseada não mais em crer que a gente é capaz de alcançar a salvação no nosso próprio braço, mas em crer que Jesus conquistou essa salvação por mim. E que eu não sou digno de ser salvo. Mas Ele me amou tanto, ao ponto de, mesmo eu não sendo digno, de mesmo eu não merecendo, morrer no meu lugar e ser o garantidor da minha salvação. Por isso que a gente continua pecando. A gente vai morrer pecando. Mas a gente pode morrer com a certeza da nossa salvação, não por causa de nós, mas por causa daquele que fez a obra. Porque a obra dele é perfeita. Porque a obra dele salva. Imagina se Jesus falasse assim: agora eu te salvei, agora cabe a você manter sua salvação. No segundo seguinte você já estava pecando e perdendo a salvação de novo. Mas ele mandou o Filho. Imagina, você que é pai, você que é mãe. Imagina a pessoa que você mais odeia, pisa na bola feia, para ir para a cadeia. Supor que tivesse pena de morte no Brasil. Essa pessoa que mais fala mal de você, que mais ataca você, que mais te ofende pelas costas, essa pessoa vai ser morta na cadeia. Aí você vira para a pessoa e fala assim: não vai você não. Dá o teu filho. Olha o meu filho aqui, ó. Vai, filho, morre no lugar dessa pessoa. Isso não existe. Eu brinco que isso não existe na nossa concepção. Mas foi justamente isso que Deus fez. Quando Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. E Ele fez isso para que a gente deixasse de ser como os fariseus. O nosso coração é um coração farisaico. Porque a gente acha que tem merecimento de alguma coisa e a gente não tem. Porque se a gente merece aquilo que esse rico merecia. O inferno. Mas Jesus nos salvou. E é interessante como esse rico, então, vendo que não há mais a possibilidade de sair do inferno para o céu, é só inferno ou só céu, ele vira e fala para Abraão: manda alguém, pelo amor de Deus, avisar isso para os meus familiares. Eu não quero mais ninguém sofrendo aqui comigo. E a pessoa diz, então, Abraão replica nessa história que Jesus conta. Olha, ele pede: pai, te imploro, antes na minha casa tenho 5 irmãos, dá testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele continuou e falou: pai Abraão, se alguém dentre os mortos não for ter com eles, se alguém dos mortos for lá, eles vão se arrepender, eles vão mudar de vida. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. O que a Bíblia está nos ensinando é que pode brotar qualquer um aqui. Se Deus não abrir os nossos corações para que nós entendamos essa mensagem, a gente não vai entender. O próprio Abraão podia aparecer para aquelas pessoas e falar que se a pessoa não arrependesse, não cresce em Jesus como Senhor e Salvador, ela iria para o inferno. A pessoa, mesmo assim, não ia crer. Porque a Bíblia nos diz, e Abraão aqui, Jesus nos ensina através dessa história, que nós temos todos a chance de escutar o Evangelho. Estamos escutando o Evangelho de Deus agora. E se você não crê em mim, pode baixar qualquer um aqui, que você também não vai continuar crendo. Eu não prego o que eu quero pregar. Queria contar história boa aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Não queria falar sobre condenação eterna. É um dos temas mais legais de ser falado. Estou anunciando que aquele que se acha suficientemente bom para ir para o céu, esse vai para o inferno.
E aquele que entendeu que não consegue nada, que não tem capacidade alguma, a não ser se entregar a Cristo, crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esses, e só esses, vão para o céu. O dia dos mortos, quero falar sobre a sua morte e como ela será. Vai ser uma morte gloriosa, porque olha a situação desse pobre. Só sofria, só sofrimento, só dor, só luta. Foi para o céu, só bênção, só felicidade, só alegria. Enquanto aquele homem que só alegria, se achava tudo aqui nesse mundo, se achava o melhor dos melhores, o mais digno dos dignos, esse foi para o inferno e sofreu uma vida de sofrimento que não dura os 80 anos que a gente vive aqui, não. Mas é um sofrimento que dura a eternidade. E uma alegria no céu não dura só os 80 anos aqui também, não. Mas uma alegria que dura a eternidade. Então, nesse dia, você tome a sua decisão sobre aonde você passará a eternidade. Se no céu com Jesus, entendendo que só Jesus é capaz de te salvar, ou se como aquele fariseu você ainda continuará se achando digno, não acreditando no que a Bíblia diz, e sofrerá as consequências por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e que você possa refletir, fazer essa reflexão sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua crença, sobre no que você tem acreditado. Se você tem vivido mais pela religiosidade humana, pelo tradicionalismo humano, por cumprir obrigações humanos e farisaicos, ou se o seu coração está de fato centrado naquele que pode te salvar. Se o seu coração ele está de fato entregue àquele que é o único e poderoso Salvador da sua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar mais uma vez. Pai Santo, que a tua palavra fale aos nossos corações. E que saímos daqui com uma decisão, Senhor, de servir ao Senhor e servir ao teu Filho Jesus, crendo de verdade, de coração, que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas, Pai. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós nos achamos dignos, merecedores, por todas as vezes que nos consideramos melhores do que o próximo, e nos consideramos superiores, merecedores da Tua salvação, quando a Tua palavra nos ensina que nós não somos, Pai, mas que nós somos pó, pecadores, que nós pecamos contra o Senhor, que merecemos o inferno e a condenação eterna, mas graças ao Teu Filho Jesus Cristo, nós podemos ter vida eterna, Pai. E por isso nós rogamos a Ti que o nosso coração não esteja mais centrado em nós, nem nas nossas tradições, mas esteja centrado na pessoa e nas obras do Teu Filho Jesus Cristo. Porque só Ele é digno da nossa adoração, só Ele é digno do nosso louvor. Porque Ele, e só Ele conseguiu fazer aquilo que nenhum de nós conseguiria, é cumprir a Tua obra, cumprir toda a Tua lei com obediência, com perfeição. Louvado seja o Teu nome, Pai, e que o nosso coração possa crer, de uma vez para sempre, que Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a única fonte de vida eterna, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Assim seja.